Bom dia a todos. Quero agradecer o convite que foi nos feito à EDM, à Igreja do Parque Piauí. Vamos estudar aqui o nosso primeiro tema, que tem por título Tempo de Oportunidades. O selo de Deus no tempo do fim. Passe aí, irmão. O sábio uso do tempo. O tempo é impressionante. Não podemos esquecer do sagrado mandamento em que Deus reserva 24 horas por semana para estar com suas criaturas. Deus reserva um único dia para estar conosco. Pode passar. A observância do quarto mandamento da lei de Deus, que requer a santificação de que dia? Do sábado. É um marco do mordomo cristão na atualidade. É interessante, irmãos. Ontem no trabalho, alguém perguntou para mim por que eu não ia trabalhar hoje, né? E eu digo porque o Senhor Jesus disse que não era dia de trabalho, né? E alguém perguntou quando? E eu disse, está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 5, né? Cristo fala sobre a lei. Um dia especial para ser guardado. Pode passar. O sábado é considerado na Bíblia o selo de Deus e é colocado sobre aqueles que obedecem os mandamentos. Vamos ver se é verdade. Apocalipse capítulo 14. E o verso 12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O sábado é considerado na Bíblia o selo de Deus e é colocado sobre aqueles que obedecem os mandamentos. Certo? Sim ou não? Pode passar, irmão. Ellen White então escreveu: para os que guardam o sábado, esse dia é o sinal de santificação. A verdadeira santificação consiste em viver em harmonia com Deus e na imitação de seu caráter. Essa harmonia e semelhança com Deus são alcançados pela obediência aos princípios, que são a transcrição de seu caráter. O sábado é o sinal de obediência. Aquele que de coração obedecer ao quarto mandamento, obedecerá toda a lei, será santificado pela obediência. Ellen White afirma em Testemunho para a Igreja, volume 6, na página 350. Pode passar, irmão. E ela continua afirmando: mas os crentes das gerações passadas observavam o domingo, supondo que assim fazendo estavam guardando que dia? O sábado bíblico. Eles guardavam o domingo não porque eles queriam guardar esse dia em particular, mas sim porque eles não conheciam o sábado bíblico. É um período negro da história da humanidade, que é o período da Idade Média, em que as Bíblias foram tiradas da mão daqueles que queriam fazer a vontade de Deus. Então eles guardavam aquele dia que era um pedido para que eles guardassem. Vamos lá, ela continua. E hoje existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas, não excetuando a comunhão católica romana, que crê sinceramente ser o domingo dia de repouso divinamente instruído. Deus aceita a sinceridade de propósito de tais pessoas e sua integridade. O grande conflito, na página 450. Pode passar, irmão. Apocalipse capítulo 7. Agora nós vamos falar sobre quando ocorrerá o selamento do povo de Deus. E até que período vai esse selamento. Pode passar.
O sinal na fronte distinguia os que eram fiéis a Deus e os que não eram infiéis, que eram infiéis e idólatras. Lá em Ezequiel 9, o profeta tem uma visão de um homem com um tinteiro na mão, e aquele homem recebeu uma ordem de colocar na fronte de cada um daqueles que eram fiéis a Deus o seu sinal. Para quando houvesse a invasão em Babilônia, aqueles homens e mulheres que eram piedosos seguidores de Deus pudessem escapar. No final dos tempos também haverá um selamento. Não um selo visível, né? Um selo visível. Mas um selo em que só os anjos perceberão. Pode passar, irmão. No tempo da crise final da história deste mundo, o selamento terá um significado adicional como um selo de proteção. O povo de Deus estará debaixo da proteção especial do Espírito Santo e será guardado das forças destruidoras das 7 pragas. Que selo é esse? Vamos para frente. Pode passar, irmão. Aqui ocorre o selamento dos 144 mil. Lá em Apocalipse capítulo 6, ele vai mostrando então os selos sendo abertos. E no capítulo 7, o capítulo 6 termina com uma frase: quem é que pode suster-se? Quem estará em pé no dia da volta de Jesus? Capítulo 6 de Apocalipse, o verso 17 diz isso. Quem pode suster-se? Quem estará pronto? Quem estará em pé? Capítulo 7 revela o selamento dos 144 mil. Quando isso ocorrerá? Passe aí, irmão. Os 144 mil revelam o caráter do Pai através de sua vida de obediência ao quê? Aos mandamentos de Deus. A única coisa que o ser humano vai levar da terra para o céu é o caráter. Se ele for transformado por Deus. Se ele deixar ser transformado pelo Criador. Pode passar, irmão. Ellen White, então, escreve as seguintes palavras. Os que desconfiam de quem? Hã? Do eu. Que se humilham diante de quem? De Deus. E purificam a alma. Pelo quê? Pela obediência à verdade. Estão recebendo o molde divino e preparando-se para receber na fronte o selo de quem? Quando sair o decreto e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá de que forma, irmãos? Puro e sem, para toda. Quando vier o decreto, está bem próximo, as nações estão se unindo, as nações estão se aprontando, e lá no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, os homens mais ricos da terra estão dizendo que precisamos de um governo único, alguém que seja capaz de governar todo mundo. Lá no Vale do Silício. Onde os homens mais ricos da terra estão lá presentes, em suas reuniões, em suas palestras. Eles dizem: nós precisamos de um governo único. Nós precisamos de um dia só de descanso, para toda a terra descansar. Quem será? Né? Pode passar. Ellen White continua afirmando. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegido no tempo de angústia, devem refletir completamente a imagem de quem? A imagem de quem? Temos que ser semelhante a quem? A Cristo. Parece impossível, né? Mas tudo é possível. Na lição, aliás, na semana de oração, a última mensagem, ela ainda hoje está latente na minha mente. A última mensagem da semana de oração diz como podemos pregar e viver
sem poder. É interessante. O último sermão pregado está latente na minha mente. Ellen White diz que aqueles que hão de receber o selo de Deus são aqueles que sua vida reflete a imagem do Criador. Pode passar, meu irmão. Quando os selos serão aplicados? Quando isso ocorrerá? Passa. O selamento dos 144 mil ocorre no contexto da abertura do 6º selo de Apocalipse 6. O capítulo termina com uma pergunta: quem é que pode estar em pé? Capítulo 7 responde. Logo em sequência, a visão seguinte responde essa pergunta, ou seja, apenas quantos? 144 mil selados poderão suster-se ou sobreviver naquele dia. Apocalipse 7, de 1 a 4. Pode passar, irmão. O selamento deve ocorrer depois da abertura do 6º selo. E o fechamento, antes de ocorrer o fechamento da porta da graça, então terminará o quê? O selamento. Acontecerá antes e terminará. Quando, porém, a observância do domingo foi imposta por lei e o mundo foi esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem então transgrediu o mandamento de Deus para obedecer um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará desta maneira ao papado mais do que a Deus. Prestará homenagem a Roma e ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou. E somente depois que essa situação esteja assim plenamente exposta perante o povo, e este seja levado a optar entre os mandamentos de Deus e os dos homens, é que então aqueles que continuam a transgredir hão de receber o sinal da besta. O grande conflito, página 450. Ellen White está falando daqueles que ainda não conheceram a verdade. Não falando de nós, porque nós já conhecemos a verdade. Ela está falando daqueles que precisam conhecer a verdade, conhecer o sábado bíblico, o sábado em que eu não vou ao trabalho, o sábado que eu não faça coisas que eu faço normalmente durante a semana. Ellen White continua afirmando. Pode passar, irmão. Nós devemos fazer o quê? De que lado queremos estar? Temos que escolher um lado. O decreto dominical vai acontecer. E não está longe. Temos que escolher um lado. Passe aí, irmão. Por favor. Qual é o nosso grande desafio hoje, igreja? Como mordomos no tempo do fim, é buscar o quê? Uma inteira consagração. Não é uma consagração, é uma inteira consagração. O que mais, irmãos? Que nos permita passar pelo tempo de prova que adiante de nós está e estaremos em pé no dia da vinda de Cristo. Amós diz assim: por que pedi o meu dia? Se o meu dia não é de alegria, não é de felicidade. É dia de dor e tristeza. É dia de sofrimento. Eu preciso estar inteiramente consagrado a quem? A Deus. Pode passar, irmão. O que eu devo fazer, irmãos? Uma correta observação do sábado. Pai, isso aqui chega me dói. De que forma eu posso ter uma correta observação do sábado? Que às vezes nós dizemos que somos guardadores do sábado. Continue. Como observar o sábado de forma correta? Passa aí, irmão. Primeiro, o que eu devo fazer? E fazer o que mais? Ir à igreja e participar das programações espirituais. Tem gente que só vem no sábado, né? Esquece de vir ao domingo e à quarta-feira, né? Segundo passo, qual é o segundo passo? Pegar as crianças e ir ao bosque.
Fazer o piquenique no sábado não é pecado. Ensine a criança através da natureza. Eu tenho um sobrinho que ele tem 4 anos. E ele morava na cidade mais famosa do país. Pelo futebol e o carnaval. Qual é? Rio de Janeiro. E aquela criança, ela vivia num apartamento 4x4, não conseguia sair e só vivia doente. 6 meses ela estava no médico, fazendo exames. Hoje ela mora aqui. E a última vez que ela foi no médico foi quando ela tomou um tal de Petivite, né? Uma vitamina. Ela tomou todinho de uma vez. Passou a tarde e a noite dormindo. Nunca mais ele sentiu nada. Ele brinca, ele corre. Lá nós temos um espaço, nós temos um pequeno lugar para a gente morar, lá 90x90, pequena coisa. E ele corre para todos os lados. É um dia de passear com as crianças. Levar as crianças ao campo, ver a natureza, mostrar os pássaros. Terceiro, fazer o quê? Fazer o bem em favor do próximo. Visite um asilo. O lar da esperança, um lar do idoso. Visite o presídio. Leve a mensagem de salvação nesse dia. Quarto, direcionar a atenção para os assuntos espirituais. Está lá em Isaías 58. Geralmente eu falo isso muito com minha esposa. 13 e 14. O sábado deve ser guardado desta forma. Não com conversas triviais a respeito de política ou tanto qualquer outra coisa. Não. O sábado é um dia especial. Vamos ver o que diz realmente Isaías 58, 13 e 14. E vocês me avisam o tempo, hein? É só 20 minutos o meu tempo, viu? Oi? Isaías 58, 13 e 14. Diz assim: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca de quem falou? Amém? Quinto, orar e estudar a Bíblia. É o dia em que é melhor para a comunhão com Deus e também um dia de você levar a mensagem ao outro. Pode passar, irmão. Pode passar? O que nós não devemos fazer no sábado, irmãos? Vamos lá? Estamos terminando, viu? Primeiro, o que eu não devo fazer no sábado? Não realizar nenhum trabalho cotidiano, mas apenas em benefício de quem? Do próximo. Outra coisa, não comprar e não vender, ou realizar qualquer atividade comercial. Qualquer atividade comercial, até mesmo o seu trabalho, né? As redes sociais são boas, mas de preferência ela deveria ser usada somente nos dias que é para ser usada. Terceiro, fazer o quê? Não assistir a nenhum programa de TV secular. Nem tampouco utilizar a internet para programas, a não ser que esses programas sejam o quê? Em harmonia com a espiritualidade do dia. Porque às vezes a gente não liga a TV, mas está numa rede social, né? Vendo coisas no YouTube que não era para ver nesse dia. Mandando piadinha pelo WhatsApp, né? Então é um dia especial. O sábado é um dia especial, irmãos.
É um dia em que nós não devemos fazer muitas coisas que a gente faz durante o dia. Pode passar, irmão. Perguntas para interação. Estamos terminando. Como posso ajudar os outros a conhecer mais sobre a mensagem do sábado? Como eu posso fazer? Responda, irmãos. Como podemos fazer para as pessoas conhecerem a mensagem do sábado? Abrir a palavra de Deus, né? Através do estudo bíblico. Segundo, que mudança preciso realizar em minha família para que o sábado seja de fato uma bênção para mim? Quais são as mudanças que nós precisamos realizar? Será que verdadeiramente somos guardadores do sábado? Terceira pergunta. Que atividade posso realizar para tornar esse dia mais atrativo para as crianças de minha família? Porque às vezes nós fechamos tantas as coisas para as crianças, que às vezes elas dizem que o sábado se tornou chato, né? Não pode isso, não pode aquilo, né? Onde a gente poderia levar as nossas crianças e passear no parque. Fazer algo, brincadeiras com ele, mostrar a natureza, o pássaro, mostrar tudo. E dizer que existe um Deus superior que criou todas as coisas. Que Deus em Cristo nos abençoe.